Olá, amores! Eu sou Mônica Andrade e esse é o nosso Estética com Café. E hoje estamos aqui na clínica Nasri para entrevistar Patiara Freitas, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras. Patiara? Boa tarde, Mônica. Prazer imenso estar participando desse projeto contigo. Que bom que você aceitou o nosso convite. E nós vamos desvendar os segredos das cirurgias plásticas. E a primeira pergunta que a gente quer fazer a você, e é a curiosidade de todos, como Patiara Freitas veio compor a equipe de Dr. Vitor? Comecei a trabalhar com pós-operatório, Mônica, através de Poliana Bonfim. Era minha professora na Unime e começou a me trazer, a me treinar, porque ela já estava de viagem marcada para Portugal e queria muito que eu assumisse. Ela enxergava em mim um potencial de trabalhar com pós-operatório. Então assumi os pacientes dela a domicílio e logo depois ela me apresentou o Dr. Vitor e veio a proposta de trabalhar aqui na clínica. Eu aceitei e estamos em uma parceria muito boa, trazendo o que há de melhor em pré, intra e pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras. A pergunta que eu quero te fazer é uma curiosidade minha. Porque assim, às vezes que eu vi os seus stories, eu te vi postando dentro de um centro cirúrgico. Então eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. O que faz um fisioterapeuta dentro de um centro cirúrgico? No nosso tratamento, a gente acompanha o paciente desde um pré-operatório, seguindo para o centro cirúrgico, onde eu aplico o tape, vocês conhecem como kinesiotape, eu aplico como tape linfático. Com a aplicação do tape, logo após a cirurgia, eu consigo reduzir um edema intenso, prevenir a equimose, porque quando você faz a cirurgia plástica, os pacientes eles ficam com muitas marcas, aquele roxo bem expressivo. Quando eu consigo conter um edema e diminuir a equimose, eu consigo melhorar a performance dele durante o pós-operatório, prevenindo muitas complicações, inclusive a fibrose. Qual a importância do fisioterapeuta no pós-operatório? Sim, a gente tem visto muitos profissionais sem capacitação para atender um paciente pós-operatório. Não é só uma cirurgia plástica, é todo um contexto. Com o acompanhamento, a gente consegue prevenir muitas complicações futuras. No acompanhamento do pós-operatório correto, a gente acompanha o paciente pré-operatório, preparando aquela pele para receber um trauma. No centro cirúrgico, a gente consegue conter todo o edema. E no pós-operatório, a gente consegue prevenir intercorrência. Então, se você é acompanhado por um profissional capacitado, um profissional com recursos, os problemas e as intercorrências são bem menores futuramente. Você costuma receber pacientes que não tiveram este acompanhamento e ele te procura porque alguma coisa deu errado, ou porque o pós-cirúrgico dele não saiu da forma como ele queria e aí ele precisa ser avaliado e passar por esse processo de pós-operatório com você? Sim, muitos pacientes me procuram de outros médicos que tiveram outras complicações, que operaram em outro estado, que vem para mim com decência, que é a abertura de pontos, a inflamação de auréola, necrose de auréola, e a gente tenta resolver de uma maneira muito rápida, porque intercorrências, quanto mais rápido você agir de maneira correta, menos complicações você tem. E quais os recursos que você usa para que o pós-operatório saia de forma tranquila e que seja um sucesso o seu paciente? Hoje eu trabalho com a técnica Fibrose Zero, padrão ouro, onde a gente tem recursos como tape e como laser, que é o laser de baixa frequência, que eu consigo usar ele tanto como de forma do LED vermelho para cicatrização, para decência. A gente usa também ele como Modlib, que é uma pulseira que a gente coloca no pulso, na artéria radial, e essa pulseira, com a ação do laser, ele faz como se estivesse filtrando, tirando as impurezas do corpo, tirando os radicais livres, diminuindo a inflamação. Então assim, muita gente usa outros aparelhos, a gente vê usando ultrassom, vê usando radiofrequência, mas cada aparelho ele deve ser usado em um tempo certo de cicatrização do corpo. Não é só ter aparelhos, as nossas mãos, elas fazem muita diferença, você sabe disso. E, com certeza, eu acho que o ponto fundamental
do seu tratamento é a drenagem linfática. Sim. A drenagem linfática vem acompanhar, os recursos vêm acompanhar a drenagem linfática. Sim. Algum paciente, você já ouviu de algum paciente a pergunta, para que uma drenagem linfática? Sim, muitas vezes. As pessoas, elas têm um hábito de achar que fisioterapia pós-operatória é só drenagem linfática, mas não é. É um tratamento pós-operatório. É o que a gente tem passado para as pessoas hoje. Drenagem linfática só em si, ela não previne fibrose. A drenagem, o que ela vai fazer? A drenagem, ela vai conter e reduzir aquele edema. Mas as complicações, elas podem aparecer. Uma abertura de ponto pode aparecer, uma necrose aureolar pode aparecer. Então, assim, não é só uma drenagem linfática, é um tratamento com uma visão muito ampla. Por isso que a gente preza muito por profissionais capacitados na área de cirurgias plásticas. E quais intercorrências maiores que você costuma atender quando vem de um pós-operatório mal acompanhado? Fibrose. Fibrose, cicatriz aderida, que a fibrose nada mais é do que o depósito de colágeno desorganizado naquele tecido que ele já foi machucado. Então, a fibrose é um processo normal do corpo, só que se a pessoa não tiver um pós-operatório acompanhado, aquele colágeno ele vai ser depositado de qualquer forma naquele local, aí vão acontecer as fibroses. Geralmente a gente vê na televisão são aqueles nódulos no corpo das pessoas e uma vez instalado a fibrose ela não sai mais. A gente consegue diminuir, melhorar a aparência. Então a maior dificuldade que a gente tem hoje é tratar a fibrose, só que como agora a gente tem o fibrose zero, trata com laser, trata com tape, dá uma melhorada nessa aparência para essa paciente. Quantos pacientes você costuma atender durante o dia? Durante o dia eu atendo aqui na clínica, geralmente à tarde, 5 pacientes. E tenho os meus pacientes a domicílio também, que eu tento encaixar nos horários que eu não estou na clínica. A gente vai nessa correria aí para dar um tratamento legal a todo mundo. E existe, de certa forma, uma emoção em assistir uma cirurgia plástica ou é uma cirurgia que lhe deixa apreensiva? Não, a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito encantada. E o bom de você acompanhar uma cirurgia plástica é porque você está ali presenciando onde foi manipulado, onde foi o corte, onde o médico lipou mais. Com isso eu posso preparar um tratamento melhor para o meu paciente. Eu sei que ele lipou mais nessa região, então é uma região que vai precisar mais de cuidado. E como é ver o resultado do seu paciente? Porque a gente encontra o paciente, às vezes, com autoestima mais baixa. Sim. E quando ele sai de um pós-operatório, ele não sai tão belo, né? A percepção que a gente tem de um paciente de um pós-operatório é que ele está muito machucado. E aí daqui a 30 dias, 40, você já vê um resultado. Como é ver seu paciente após uma cirurgia, após os 40 dias, após o inchaço? É fantástico. A gente vibra a cada dia. Porque é muito inchaço logo no começo, aí esse inchaço ele vai diminuindo, o edema ele vai cedendo e o corpo vai tomando forma, mas assim, é preciso também muita paciência do paciente, muita cabeça no lugar. É por isso que a gente preza muito por um tratamento acompanhado, tanto pelo psicólogo, pelo nutricionista, um tratamento multidisciplinar, porque mexe no corpo, mexe com a mente. Então, e a gente precisa preparar o paciente para esse processo, porque é um processo. Uma cirurgia plástica, para você ver um resultado, leva no mínimo 6 meses. É um dia após o outro. E é um resultado que tardio, né? Tardio. Não é imediato, porque às vezes as pessoas podem achar que entrou e saiu bela. Não é dessa forma. Não, é bem difícil. E assim, deixa eu ver como eu te pergunto, de que forma seu paciente costuma te procurar? Qual é a pergunta que ele te faz primeiro? Quantas sessões? Quanto custa? Vai ser muito caro? Como é lidar com essa situação? A gente já recebe pacientes com tratamento vindo de médico. Eu preciso fazer 15 sessões de drenagem linfática. Eu preciso fazer 30 sessões de drenagem linfática. E não é bem assim. Um tratamento pós-operatório é dia após dia. Hoje, com a técnica Fibrose Zero, eu consigo liberar um paciente em 15 sessões. Perfeito. Mas assim, são 15 sessões que eu vou acompanhar.
Então, se eu precisar de 30, de 20, a gente vai atender. E quando você determina ao seu paciente, olha, a gente vai precisar de 30 sessões, a aceitação é boa? Sim, porque um paciente de lipoaspiração já sabe que ele vai enfrentar um pós-operatório bem lento e bem mais prolongado. Você costuma receber pacientes que já vêm encaminhados pelos médicos com a quantidade de sessões, exemplo, 15 sessões, 12 sessões, mas você precisa estender esse tratamento. Como o seu paciente reage? A depender, Mônica, reagem bem. Por quê? No tratamento pós-operatório, a gente atende e vai avaliando todos os dias. Hoje, com o tratamento que eu uso, que é o Fibrose Zero, eu consigo reduzir muito. Então, assim, a gente sabe que pode atender em 30, mas pode atender em 10, pode atender em 15. Porque tratamento pós-operatório é avaliação todos os dias, assim como qualquer outro tratamento. A gente está avaliando, a gente está quantificando como que está esse corpo, como que está a evolução desse pós-operatório. Geralmente a gente cria uma relação de empatia com o paciente. Então a gente vai conversando, vai mostrando para ele quanto evoluiu hoje. Eu sempre tiro fotos todos os dias, porque nas fotos que eu consigo quantificar para ele o quanto foi a melhora dele, até dar uma alta completa desse paciente no consultório. Então a evolução é dada a cada dia. Sim. A cada sessão, a cada tratamento. Sim. Perfeito. E qual conselho você daria ao paciente que está se preparando para enfrentar um pré-operatório? Primeiro, que ele procure um médico que dê um suporte para ele, que seja um médico que dê uma confiança na cirurgia, que seja um profissional capacitado e que ele só não invista na cirurgia, que ele realmente pense no pós-operatório. Porque o pós-operatório não é só sessões de fisioterapia, o pós-operatório pode ir muito além. A pessoa precisa se preparar, porque as complicações vêm depois, podem surgir depois. Então, uma cirurgia bem feita e um pós-operatório bem acompanhado é o sucesso de uma recuperação maravilhosa. Total de recuperação 6 meses, geralmente. Sim, um resultado meio que final, não digo final, porque o resultado a gente pode ver até um ano, mas 6 meses. Tenham paciência com o corpo de vocês, vão se olhando, se avaliando todos os dias. Custa muito ver o antes, né? O antes e depois, porque muita gente fica muito ansiosa. Então, tem uma foto do antes, porque aí você tem como ver, poxa, eu tô assim, mas antes eu era assim. Então, essa avaliação também cabe muito, além do profissional, cabe muito ao paciente. Sim. Ele precisa estar se avaliando, estar se cuidando, não só fisicamente, como mentalmente, como você falou, né? Atividade física e alimentação também é muito importante no pós-operatório. Prontinho. Mais alguma coisa para dizer aos seus pacientes, para dizer às pessoas que estão te ouvindo? Que qualquer dúvida é só dar uma olhadinha no meu Instagram, ou entrar em contato no direct, lá tem meu número também, pode falar comigo no WhatsApp, que a gente vai estar dando umas informações corretas e precisas para quem precisa fazer uma cirurgia plástica, reparadora, seja lá ela qual. Então, gente, esse foi o nosso Estética com Café. Precisando tirar qualquer dúvida, chama lá no direct que a gente tem todas as informações que você precisa e todo um suporte também, certo? Beijos!